Fala galera, Russo Dead na área e estou aqui com vocês hoje com essa trilha sonora maravilhosa aqui ao fundo, né? Uma trilha sonora nintendista, tá bom? Eu sou contra os istas, mas né, não preciso esconder de ninguém o meu amor pela Nintendo, né? E é óbvio, né, que se a trilha sonora é uma trilha sonora que aborda Nintendo, né? Temas de músicas de jogos, né? Então músicas que remetem a temas maravilhosos, é porque eu falaria algo de Nintendo. E aí eu trago para vocês, gente, da minha coleção pessoal, este bebezinho aqui, este Nintendo DS Lite. Olha que cor maravilhosa esse azul, né? Lá na famosa década de 80, metade da década de 90, a gente chamaria de azul calcinha, né? Esse azul aí nesse caso, a caixinha dele aqui, ó, bonitinho. E por que eu trago esse Nintendo DS, tá? Esse Nintendo DS Lite aqui, ele é... eu tenho um apreço muito grande por ele. Não preciso dizer para vocês, né, que assim, o Nintendo DS é um dos portáteis mais bem sucedidos da história e que ajudou, né, assim como no caso com o Game Boy, né, a Nintendo a não só se solidificar, né, em relação a questão dos games portáteis, dos jogos portáteis, dos videogames portáteis, né? Como também naturalmente a sobreviver durante o seu período de vacas magras. E por que isso, tá, gente? Vamos lá. Quando a gente pensa lá na final da década de 80, né, início da década de 90, quando a Nintendo estava ali se consolidando, né, enquanto líder do mercado e que tinha rivalidade direta com a Sega, a Nintendo, né, basicamente nadou de braçada, né, principalmente em relação ao Ocidente e em relação, no caso, ao mercado norte-americano. Porém, a Sega tinha uma resistência muito grande, né, e assim, essa resistência, ela permitia, né, a Sega concorrer com a Nintendo, e aí, né, principalmente em mercados como a Europa, né, e América Latina, América do Sul, propriamente dito, com a força da Tectoy, e nos Estados Unidos também tinha sua relativa força. Só que assim, a Nintendo, ela tomou decisões melhores naquele determinado momento, naquele período histórico. A partir da segunda metade da década de 90, a gente teve ali então uma situação que envolveu, né, algumas decisões, digamos assim, não vou dizer equivocadas, porque história é história, faz parte da história, e assim, se nós não tivéssemos as decisões tomadas pela Nintendo, a gente não teria, por exemplo, o Nintendo 64 sendo lançado, né? Só que as decisões que envolveram o lançamento do Nintendo 64, principalmente a manutenção do uso de cartuchos, né, as nossas famosas fitas, fizeram com que ela ficasse para trás, porque o cartucho a gente sabe que tem limitações técnicas, né? Em relação, no caso, aos CDs que eram utilizados no PlayStation, até mesmo no Sega Saturn, né, e nos outros concorrentes como Panasonic 3DO e etc., o cartucho do Nintendo 64 não permitia, por exemplo, uma coisa que virou modinha, né, na segunda metade da década de 90, que eram as aberturas e as cenas dentro dos jogos em Full Motion Video, né, o FMV. E olhando hoje para trás, isso é uma besteira muito grande, né? Só que naquela época todo mundo queria, né, jogar, por exemplo, Resident Evil, né? Resident é uma franquia que a gente sabe maravilhosa, que tem uma história maravilhosa, né? Só que ela é uma franquia que foi basicamente na sua primeira parte da sua vida exclusividade do PlayStation, certo? E aí, com isso, a Nintendo, né, ela teve ali durante o período do Nintendo 64 uma dificuldade muito grande, né, em relação, no caso, a sua sobrevivência, né, por assim dizer. A sua base instalada de jogadores era muito pequena, né, os famosos nintendistas, né, os fiéis nintendistas. E aí, nesse caso, no início da década seguinte, nos anos 2000, a gente teve ali outra avalanche, né, da Sony com o PlayStation 2, e aí um novo entrante com a Microsoft e o seu Xbox, a Sega saindo do mercado e a Nintendo num ostracismo que durou até o Nintendo Wii, né, com a sua revolução pelos controles de movimento. E o Nintendo DS, ele surgiu ali na primeira metade dos anos 2000, né, da primeira década dos anos 2000, como a tábua de salvação, porque a gente vinha numa transição do Game Boy para o Game Boy Advance, e depois foi o SP, já não fazia tanto sucesso, embora todo mundo quisesse ter um console da Nintendo portátil. O Nintendo DS revolucionou com as suas duas telas, e o DS Lite, né, foi a consolidação disso. E aí depois o resto é história. A gente sabe, né, que o Nintendo DS ele deu lugar
ao 3DS, depois ao 2DS, e assim a gente manteve ali então uma hegemonia da Nintendo nos portáteis até o momento em que nós vivemos hoje, né, com o Nintendo, os consoles de mesa da Nintendo, né, passando por uma transformação também, e aí a gente tem o Wii U, né, que foi a continuidade do Nintendo, e já também um pseudo portátil, né, um híbrido, vamos assim dizer, com aquele controle que virava tipo um tablet, um PDA, para você trabalhar e jogar. Aqui só destacando, né, o carregador dele, com selinho de garantia ainda, tomada padrão não nacional, obviamente, né? Ali dentro a gente tem o console, o aparelho. Eu vou tirar ele aqui para vocês e mostrar para vocês o porquê, tá? Que eu tô fazendo esse vídeo. Olha aqui que legal, o Wi-Fi Connection, né? Quem que não tentou jogar com seus amiguinhos via Nintendo Wi-Fi Connection, né? Eu tentei várias vezes e a gente conseguia jogar principalmente o Mario Kart, tá, gente? Aí, sinal dos tempos, né? Vocês estão vendo, né? A caixinha era um azul, quase azul calcinha, e aqui ele já virou quase um azul água, um verde água. Este é um mal, né? Dos consoles, né? Da portáteis como um todo, tá bom? E que tem aí a sua característica, né, específica, né, de, com o passar do tempo, perder a coloração. Esse vai ser um vídeo dividido em 3 etapas. Nesta primeira etapa eu tô mostrando para vocês o meu Nintendo DS Lite, ok? Olha que coisa linda. A tela não tem nenhum risco, gente, olha só isso, tá bom? Isso aqui é a famosa história do cuidado, tá, gente? Alto-falantes também não tem nenhuma marquinha, os botões estão como se fossem novos, tá certo? O D-pad é pequenininho, né? Cadê a nossa canetinha aqui? A canetinha aqui é estilozinho, né? Que a gente chama. Tá aqui também, 0 bala. Esse Nintendo DS, ele me acompanhava para tudo quanto é lugar, tá? Ele é um console que eu tinha eu gostava muito de levá-lo para todos os lugares. Porém, olha aqui o botãozinho do Power, tá? Quando eu ligo, ele não dá sinal de vida, tá? E aí, esse primeiro vídeo eu tô trazendo o console para mostrar para vocês, porque a gente, um determinado momento, tava indo pra uma viagem, coloquei ele, né, dentro do seu casezinho, tá bom? E aí, simplesmente cheguei lá, tal, ele tava com a bateria carregada e terminou aquela carga e ele não carregou, certo? Quando você liga, ele acendia as 2 luzinhas aqui, não permanecia com elas acesas e morria. Então, o que que acontece? Depois de um bom tempo, tá, gente? Levei ele numa assistência técnica, ó, a famosa história do dedo aqui, ó. Isso aqui é um problema, santa flanela mágica, né? E aí, o que que acontece? Levei ele numa assistência técnica, o pessoal fez um teste, né, com o multímetro, né, para verificar a questão também do carregador, se o carregador não estava com problemas, tá? E chegamos à conclusão de que o problema provavelmente seria a bateria. E aqui está então o motivo de a gente gravar esse vídeo. A primeira parte do vídeo eu mostro para vocês o console, dou esse overview, falo do problema. E aí, faz umas 2 semanas eu tomei a famosa vergonha na cara e comprei uma bateria. Olha só, essa bateria aqui de 2000 miliamperes, né, 3.7 volts. Veio com a chavinhazinha pra gente trocar. Tá lacrada ainda, tá? Ela chegou esse final de semana. E vamos lá, o próximo vídeo que eu farei aqui com vocês vai ser trocando essa bateria do Nintendo DS Lite. E torcendo, né, de fato, para que o problema seja esse, né? Porque caso eventualmente este não seja o problema, terei de novamente ir a outra assistência técnica, porque esta primeira não fez uma análise tão profunda quanto de repente eu gostaria, né? Mas ali identificou que a bateria não estava puxando a carga. Então, quem sabe, né, trocando a bateria, a gente daí no caso resolve esse problema. Essa bateriazinha aqui, tá, gente? Comprei no Mercado Livre, paguei R$40 nela, mais um frete de R$5, tá certo? E aí vamos torcer. No próximo vídeo a gente vai ver isso juntos, em tempo real, esta troca de bateria, tá bom? E é isso aí, Russo Dead se despede por enquanto. Se você gostou, deixa lá o seu curtir. Se você quer saber mais e acompanhar aí, inclusive, este processo de ressurgimento como a fênix deste Nintendo DS Lite, então aí também aperta lá o sininho e a gente vai se falando. Um forte abraço e até a próxima!